Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E os métodos contraceptivos são sempre muito importantes para as mulheres. Sobre esse assunto hoje, vamos conversar com a ginecologista Juliana Lopes. Doutora, muito boa tarde para a senhora. Obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, querida. É um prazer. Inicialmente, saber, doutora, em relação aos métodos contraceptivos, quais são os mais utilizados atualmente? Primeiramente, vou agradecer, né, a presença aqui, o convite. É sempre muito bom e eu sou defensora do processo de educação continuada para a população. Sim. Então, conte sempre comigo. O que é que eu tenho para dizer? O método contraceptivo, quando a gente vai escolher, a gente tem que ver para qual faixa etária de idade a gente está escolhendo esse método. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente que é adolescente, que ainda não iniciou a vida sexual ativa, eu tenho que avaliar o método que ela vai usar, porque às vezes ela quer começar a usar o método contraceptivo. O método mais seguro nessa fase, as mães que levam ali a filha ao ginecologista, que está começando a namorar, fica ali no processo de preocupação, mas que não iniciou a vida sexual ainda, sim, a gente sempre orienta, mãe, o melhor método hoje para essa faixa etária é o que a gente chama de Implanon. Estou falando a marca aqui porque, né, no Brasil só temos ele, então não tem concorrência. Ele é um método que é um implante subdérmico, sim, de etonogestrel, que é uma progestina, certo? E que dura hoje de 3 anos. Liberado hoje, nós temos 3 anos, mas hoje é o método mais seguro no mercado, certo? É um método que você não tem preocupação se ele vai sair do lugar, certo? Você consegue palpar. E o que a gente chama de proteção, ele é o que mais protege. Lembrando que nenhum método contraceptivo previne para doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Então, o que é que eu não oriento muito nessa fase? Eu não oriento métodos contraceptivos combinados orais. É claro que a gente vai ver um caso ou outro. Por quê? Quanto mais tempo essa paciente usar método contraceptivo oral, mais ela vai estar exposta aos malefícios desse método. Entendeu? Fora que não é o mais seguro. Aí, se eu venho para uma mulher na fase ativa, ali dos seus 20 aos 35 anos ali, eu sempre vou optar primeiro pelos DIUs. Sim. Né? Os DIUs não hormonais e os DIUs hormonais, aí a gente vai ver cada caso, um caso. E lembrando que tem também os métodos contraceptivos orais, né? Que tem os adesivos, que tem os anéis vaginais, aí isso a gente vai ver individualmente. E a paciente que está ali na fase da transição menopausal, que ainda tem chance de engravidar, porque ainda realmente pode ter uma ovulação ou outra, a gente tem que investigar e tem que avaliar se a gente vai usar um DIU ou se a gente vai usar um método comprimido, né, só de uma progestina. Qual método a gente vai usar individualizando cada paciente. Em relação ao que pode trazer de, por exemplo, sentir mal, alguma coisa assim, esse método Implanon, ele tem isso ou não tem? É o mais seguro em relação a isso? O que a gente sabe hoje é que o Implanon é um excelente método quando ele dá certo. E doutora, como é que eu sei que dá certo? Pronto, se você souber, você me conta. Sim. Por que acontece? A paciente usando Implanon, a gente não tem um perfil definido. Pronto, essa paciente aqui vai dar certo, ou tem mais chance de dar certo. Por quê? O que dá errado na paciente que usa Implanon é ter um sangramento irregular, é ter um volume de sangramento contínuo e que ela aí, né, opta por retirar o Implanon. Sim. Quando ele dá certo, o que é que eu falo de dar certo? É controlar o sangramento, certo? É fazer com que a paciente tenha um controle de dor pélvica. Então, quando ele dá certo e traz conforto à paciente, é o melhor método, porque pensa que é o método mais seguro. E lembrando também que estar sangrando não significa dizer que o Implanon não está fazendo efeito. Ele está fazendo efeito. Só porque o objetivo dele principal é a proteção contra a gestação indesejada naquele momento, entendeu? Então, assim, em termos de proteção é inquestionável. Mas a esse controle ali do sangramento é que às vezes varia, entendeu? Mas em termos de engordar, eu brinco sempre que engordar com método contraceptivo, o máximo que você pode ter é um edema, né? Uma retenção. Sim. Mas o que engorda mesmo é não fazer atividade física e comer errado. Em relação ao DIU, a senhora falou nessa fase, a mulher a partir dos 20 anos, tem o DIU de hormônio e o DIU sem hormônio. Qual a diferença dos dois, doutora? Pronto. O DIU, o contraceptivo hormonal e o não hormonal a gente vai ter o de cobre com prata, o mini DIU. Pronto. Esse não tem hormônio.
dura numa média de 3, 5 a 10 anos, depende do tipo, do DIU, certo? Aí o outro, ele é formado por um hormônio chamado levonorgestrel. Sim. A diferença do Cailena para o Mirena, que são os únicos que a gente tem no mercado, é que o Mirena, ele é um DIU que tem uma dosagem de hormônio maior e o Cailena tem uma dosagem de hormônio menor. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente que tem processos como adenomiose, endometriose, né, tem um sangramento aumentado, tem ainda um mioma que a gente não consiga colocar o DIU ali, então eu vou optar para o tratamento como prioridade o Mirena, porque ele vai fazer o tratamento, controle desse sangramento aumentado. Então vai tirar aquela mulher muito provavelmente do cansaço, da indisposição, que provavelmente ela tem uma anemia associada quando ela tem um volume de sangramento muito aumentado, né? Então ajuda muito o controle da dor pélvica, então faz parte do tratamento e do acompanhamento dessa paciente. Para a contracepção, a gente tem o Cailena, que é só para a contracepção. Claro que na prática o que a gente vê é que o Cailena, ele melhora a dor, né? Ele melhora o sangramento, mas a paciente ela pode continuar sangrando em algum momento ali, entendeu? Sim. Nenhum desses métodos que eu falei hormonal, ele é garantia de que a paciente não vai menstruar. O que acontece é que uma maior parte das pacientes, elas entram em amenorreia, ou seja, elas deixam de menstruar por um tempo. Mas isso é muito relativo, né? Porque a gente não é a mesma, nem no mesmo mês, quem dirá entre anos. Sim. Porque hoje o Cailena dura 5 anos, o Mirena já foi autorizado por 8 anos. Só que para proteção só endometrial ele é para 5 anos. Falando sobre a pílula, a senhora falou que iniciar com a pílula durante muito tempo pode trazer malefícios. Quem é indicado usar a pílula e quais são esses malefícios, doutora? Quem é indicado usar a pílula é quem quer, porque na verdade a gente orienta, mas nós somos donos do nosso corpo, eu sempre prezo por isso, mas eu trago, e por isso que eu estou aqui nesses momentos, para trazer informação, para que as pacientes elas já cheguem mais decididas, e pelo menos tendo noção das suas escolhas, né? Então, primeiro, quem quer. E segundo, quem pode. Quem é que pode? Quem pode são pacientes que não têm histórico de trombose pessoal, né? Que não tem trombofilias, né? Que não teve como infarto, AVC, trombose de membros inferiores, pacientes que têm os maiores riscos, a gente vai vendo pelas escalas, né? Se essa paciente é obesa, se essa paciente tem síndrome do ovário policístico, que são fatores que levam a ter um aumento do risco cardiovascular, aí a gente contraindica os contraceptivos orais combinados, porque existem 2 tipos de hormônios, né? De pílulas. Sim. Tem a pílula que é só de um hormônio, que é de uma progestina, e tem as pílulas que são 2 hormônios, que são um tipo de estrogênio, né? Que na verdade são estrogênios sintéticos, e tem as progestinas associadas. Então, pacientes que têm esse risco, por exemplo, que estão amamentando, não podem usar o anticoncepcional combinado. Qual o risco? Risco de trombose, né? Risco de alteração no padrão intestinal. Então, essas pacientes elas têm uma maior tendência a ter desbiose. E outra coisa, muito importante, anticoncepcional durante muito tempo, onde a pessoa não menstrua, ele também diminui o fator de fertilidade. Então, se você acha que você está protegendo o seu ovário usando anticoncepcional porque você não está ovulando todo mês, não. Os folículos, eles morrem por atrofia. Sim. Entendeu? Então de qualquer forma, vai por morrer. Atresia folicular. Então, assim, desgaste vai ter. E aí, o que você vai ter também é um risco também hepático, porque você, por exemplo, pacientes que têm algum tipo de adenoma, que têm algum tipo de alteração hepática, não pode usar contraceptivo oral combinado, porque aumenta o risco de trombose, de alterações hepáticas por conta dessa medicação. E outra coisa que a gente tem que lembrar também, pacientes que fazem uso de medicações para emagrecimento, que está muito comum hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque por conta da diminuição do ritmo intestinal, essas pacientes têm uma menor absorção de qualquer medicação que a gente faça via oral. Então, o que a gente chama de índice de Pearl dessa paciente altera. Por quê? Da pílula. Porque já não é tão bom. E quando você altera a absorção dessas medicações, a paciente pode engravidar de forma indesejada e ter um abortamento, porque aumenta o risco, né? Aumenta o risco de malformação fetal, com o uso das canetinhas de emagrecimento, das medicações para emagrecimento e o uso dessas medicações orais.
Em relação à pílula que a senhora falou, tem esses hormônios combinados. O porquê isso acontece? Seria porque a gente chama, por exemplo, uma bomba de hormônio, tem a dosagem muito alta? O porquê Não, que porque isso acontece? porque existem dois tipos no mercado mesmo, Sim. entendeu? Tem um que é etinilestradiol e tem, que é o mais comum, né? Associado a uma progestina. Isso foi criação mesmo da indústria farmacêutica, porque o objetivo da paciente era fazer uma contracepção e eles melhoram, por exemplo, pacientes que têm acne. O estrogênio, ele dá uma controlada ali, certo? Então, assim, às vezes ele diminui um pouco a retenção hídrica. Sim. Então, existe. É um tipo de anticoncepcional, só que não é o melhor, Sim, entendeu? Entendi. Em relação ao anel vaginal, não é muito falado, Não. né? Muita gente não conhece. Como é que funciona? E qual é o indicado, a indicação? Pronto. O anel vaginal também é um hormônio, um método contraceptivo combinado, certo? Então, as mesmas contraindicações que eu vou ter do uso oral, a maioria delas a gente vai ter também para o anel vaginal. Só muda porque, na verdade, ele não tem a passagem hepática. Sim. Mas os efeitos contraceptivos e os efeitos no organismo da paciente, né, vão ser também iguais por conta do método, por conta do hormônio que tem presente. Então, são dois hormônios que tem, a progestina e o estrogênio. Sim. A mucosa vaginal, o anel, quando ele se acopla aqui, ó, ao redor do útero, no fundo da vagina, é extremamente vascularizada a região. Então, é como se você tivesse um adesivo na mucosa oral o tempo inteiro. Existe uma absorção da medicação. Aí que a gente chama de via, né, de absorção por essa circulação. Sim. Então, ele vai funcionar, certo? Ele é seguro, só não é seguro mais do que uma vasectomia, o DIU, os DIUs hormonais, né? As laqueaduras e o implanon. Para você ter noção, o DIU hormonal, ele é mais seguro do que a própria laqueadura tubária. Sim. Entendeu? Então, o anel vaginal, o que acontece muito é que a brasileira em si, ela não gosta muito de tocar, Sim. de estar ali trocando, acha anti-higiênico, ali você pensa que tem uma relação, vai continuar ali com, né? Então, assim, a brasileira não aderiu muito, porque hoje a gente tem uma forma de reposição hormonal, por exemplo, reposição hormonal da mulher climatérica e menopausa, por anel vaginal. Sim. Só que elas não aderem muito. Justamente por isso, porque tem que ter o toque, tem que lembrar de trocar, tem que, né, pode ter a relação ali, fica com medo de sair do lugar e não fazer tanto efeito. Tem essas questões, mas é um método realmente muito bom e seguro. E as indicações são as mesmas do contraceptivo oral. Sim, mas como é que funciona, por exemplo, para colocar? Tem que colocar em consultório, ou é a mulher mesmo que coloca? Como é que funciona? Não, você vai comprar e a cada 7 dias você vai trocar. Entendeu? O método, o anel vaginal. Certo. E aí você dá uma pausa e depois você volta a usar. Igual o anticoncepcional oral. Só que o anticoncepcional você toma todos os dias. Ele não, você vai fazer as trocas. Em relação à pílula, ainda tem essa questão do esquecer. A mulher, ela esquece muito a vida corrida, os filhos, às vezes nem tem filho, mas a vida corrida esquece de tomar. E esqueceu de tomar, como é que faz para voltar a tomar? Tem gente que toma 2 depois e dá certo, doutora? Todas as vezes, porque assim, todos os métodos contraceptivos existe o nível que a gente chama de ideal, né? Ou seja, se fizesse tudo certinho, como foi o estudo, tudo certinho, é aquele risco que a mulher tem de engravidar. E aí a gente vem para o real. O real é o esquecimento, né? A má absorção, é o uso de outra medicação que tem interação, né? Então, o uso real, a gente vai caindo a eficácia do método. Sim. Então, por exemplo, se você tomou a pílula e aí logo em seguida você vomitou, você jogou essa pílula fora, você vai tomar outra no lugar. Entendeu? E aí depende muito da absorção intestinal, às vezes não está tão bom. Então, assim, por isso é que não é um método tão seguro, entendeu? Tomar outro depende. Se, por exemplo, se passou já de 24 horas, aí você, teoricamente, o ideal era tomar uma pílula do dia seguinte, por exemplo, entendeu? Mas aí vai desregularizar todo o ciclo e ainda existe um risco de gestação, entendeu? Então, assim, depende muito de quanto tempo essa paciente ficou sem tomar, se ela tem uma regularidade no uso e só esqueceu aquela vez, se foi no período que foi suficiente para aquela paciente, por exemplo, ovular, e aí ter o risco da gestação. Porque a gente tem que lembrar que o espermatozoide ele dura um tempo, né? Então, o espermatozoide, se a paciente acabou ovulando, né? E esse espermatozoide conseguiu ao tempo
fazer a fecundação, mesmo que ela tome depois, talvez ela não venha abortar. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Então, para pacientes esquecidas, por isso que adolescente, por exemplo, a gente evita usar o método contraceptivo oral, porque depende muito da paciente. Entendeu? Então, eu digo sempre para as mães, dica de ouro. Se quer botar a cabeça no travesseiro e dormir mais tranquila 100% a gente nunca dorme. Sim. É o Implanon em primeiro lugar, né? E caso tenha condições de tamanho de útero, não tenha nenhuma contraindicação, o uso do DIU. Que aí, nesses casos, é mais indicado o DIU de Cailena. Porque ele é um pouquinho menor, tem uma dosagem de hormônio um pouco menor e é mais indicado para pacientes nessa fase. Doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou para intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar da importância dos métodos contraceptivos para as mulheres do pós-parto. Doutora, em relação às mães, às mulheres que estão amamentando, ou que não estão amamentando, mas que estão no pós-parto, quanto tempo depois já deve procurar ginecologista para regularizar a questão do método contraceptivo? Extremamente importante a consulta no pós-parto, porque é nesse momento, né, que é ali os 30 dias pós-parto, em que a gente vai conversar a respeito do método contraceptivo. As mulheres que estão amamentando, primeiro que nessa fase, ela já tem um risco maior de trombose, né? Por conta das alterações relacionadas à gestação. E nessa fase também, as pacientes que estão amamentando, elas não podem usar nenhum tipo de estrogênio, porque tem passagem, né, para o bebê. Então, a gente já tira as pílulas combinadas. Tira os anéis vaginais, os adesivos, enfim. Então, a gente fica com a pílula, né, ou o DIU. Esse DIU, ele pode ser inserido no momento do parto. Não inseriu no momento do parto, se foi um parto, por exemplo, né? Principalmente se foi um parto cesáreo. Se não foi inserido no momento do parto, a gente te orienta a partir, em média, de uns 60 a 90 dias. Entendeu? Que é o período também que a mulher pode ir fazer, o útero já evoluiu, já diminuiu o risco de infecção, essas questões. E aí a gente consegue fazer com mais segurança a inserção desse DIU. Sim. Outra opção nessa fase, que inclusive é uma das melhores fases para ser inserido, é o Implanon. Por quê? Quando a gente, lembra aquilo que eu falei relacionado à amamentação, ao sangramento uterino normal do Implanon? Pacientes nessa fase têm a ação da prolactina, se ela estiver amamentando. Então, teoricamente, ela está com um método contraceptivo também, que é a amamentação, que não é segura mesmo. Mas, de qualquer forma, já faz um bloqueio hormonal, né? A prolactina aumentada. Então, quando a gente vem em sério Implanon, essas pacientes têm menor risco de sangramento irregular. Então, é uma fase boa para a gente conseguir, porque a gente sobrepõe a dosagem do hormônio com a prolactina. Essas pacientes tendem a ter uma melhor adaptação. Sim. E aí é um método seguro, ela vai ficar despreocupada, enfim, né? Mas, as mulheres nessa fase, tem os métodos de tabelinha, que também não é, porque primeiro a mulher ela não sabe muito bem em que fase ela está. Porque às vezes do nada ela volta a menstruar, então ela não sabe quando foi que ela ovulou, né? E aí, a mulher nessa fase também fica totalmente voltada para a criança. Então ela se perde mesmo, não adianta. Ela esquece até de botar no celular o dia em que ovulou, entendeu? Sim. Então tabelinha não é um método seguro, mas é uma opção. Preservativo é uma opção, mas não é o método mais seguro, certo? E temos o Implanon e as pílulas de progestina, né? Que aí a gente tem o desogestrel, a gente tem o Slinda hoje, o AMI, que é a progestagênio mais usado, que é ótimo também para essa fase, né? Que é a drosperinona, na verdade. Então, esses métodos, eles são bons. A drosperinona também é um método, né? É uma mini pílula que ela também diminui um pouco a retenção hídrica. Então, né? Algumas pacientes têm boa adaptação. É isso. Em relação ao coito interrompido, a tabelinha. Sim. Que a senhora... Coito interrompido é uma coisa, tabelinha é outra. Certo. Em relação ao coito interrompido, muita gente não utiliza método nenhum, faz o coito interrompido. Também funciona ou é extremamente perigoso? Extremamente perigoso. Primeiro, eu já logo que não tem uma proteção
de doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Então, a gente já tira esses métodos relacionados a isso. Segundo, que a partir do momento que você já teve o contato na região íntima, não digo nem internamente, com esperma, ou a gente tem que lembrar também que aquele líquidozinho que sai do pênis, antes da ejaculação propriamente dita, já tem uma quantidade de espermatozoide. Então, a gente não sabe quais fatores pode estar atrapalhando também essa mulher de engravidar. Então, se ela for uma mulher fértil, que nada impeça, e a gente tiver espermatozoides em excelentes ou boas condições, o risco de engravidar já está ali. Você lembra que tem um tempo, né, para o espermatozoide chegar. Então, assim, se ele sobreviver até o tempo de chegar lá na vagina, e chegar lá no útero, e chegar na trompa e fazer a fecundação, olha aí. Mas por isso que aquele termo antigo, né, que engravidava uma perna. Pois é. Então, assim, existe o risco. Então, descartadíssimo. Não, tem gente que fica, sabe, fazendo coito interrompido e fica durante muito tempo. Eu digo sempre que, assim, quem é dono do nosso corpo somos nós mesmos. Sim. Mas é importante que ela tenha consciência de que não é um método seguro. Então, assim, se depois ela engravidar, também é uma forma que ela tem de assumir a sua responsabilidade. Porque a partir do momento que você tem inúmeros métodos que você, né, para usar, e você escolhe um que não é tão seguro, você também está assumindo o risco proporcional de engravidar. Então, eu sempre defendo as minhas pacientes. Eu falei, eu tenho extrema obrigação de passar para vocês a informação mais científica possível e mais atualizada possível. Mas a escolha é sua diante do que eu falar. Eu tenho que te dar as opções. Mas a decisão de fazer o que é melhor para você não é minha. Porque eu não vou estar com você o dia todo. Né? Mas eu tenho a obrigação de trazer o que é melhor. E em relação à tabelinha, como é que funciona? Então, a tabelinha é assim, tem uma média de ciclo menstrual. O ciclo menstrual normal, ele dura de 21 a 35 dias. Sim. Então, se eu tenho uma paciente que ela tem a média do ciclo menstrual normal é de 28 dias. Por isso que a gente calcula. Primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, se eu tenho uma paciente que menstruou, hoje é que dia, gente? Vamos botar dia 1º do mês, né? Pra ficar mais fácil. Se ela menstruou dia 1º, ela vai contar 14 dias. E ela vai botar 3 para menos e 3 para mais, na média. Então, ali é o período fértil dela. É o período, mais ou menos, que ela pode ovular. Sim. Entendeu? Quando é que eu percebo que eu ovulei, doutora? A secreção vaginal, ela fica parecendo uma clara de ovo. Às vezes você pega assim, ela faz um filete de clara de ovo. Sim. Ali é o período mais propício de que a paciente está ovulando. Ela aumenta, se ela não estiver bloqueada por nenhum hormônio, então, ela aumenta a vontade de namorar. Deus é perfeito em tudo, né, minha filha? Sim. Então, a mulher tem que estar ali disposta, então ela é o período que ela vai estar mais disposta, se sentindo mais bonita, então ela fica mais atraente, ela libera feromônios, de verdade. Então, essa é a fase mais propícia para engravidar. Então, se você não quer engravidar, essa semana aí, evitar a relação, justamente. Ou se proteger de outra forma, enfim. E o maior risco é isso. Ah, doutora, eu posso engravidar antes ou depois? Claro, porque assim, certeza de quando você vai ovular, a gente não tem, né? A gente tem indícios, né? E faz uma média aritmética. Hoje a gente tem aplicativos para isso, as pessoas baixam o aplicativo, conseguem colocar, ele faz um cálculo de média, e você fica... A gente tem gente que fica anos fazendo tabelinha e dá certo, entendeu? Mas quem tem um ciclo muito regular, quem não tem muitas alterações de estresse, tem uma vida mais equilibrada, geralmente dá mais certo. Sim. Porque a gente sabe que o ciclo menstrual, ele oscila por muitas coisas, até uma medicação que você toma, né? Uma gripe que você pega, um processo inflamatório. Então, tudo isso pode alterar o ciclo. E aí, altera a ovulação. E você pode se perder nesse tempo. Para a gente encerrar, doutora, as pessoas, as mulheres, elas querem tirar os métodos, querem engravidar. Em quanto tempo, mais ou menos, começa esse efeito sair do corpo e ter uma possível gestação? Tirei hoje, posso engravidar amanhã. A maioria deles é assim. O que acontece é que, de fato, a importância da consulta pré-gestacional. A gente precisa avaliar todo esse terreno biológico da paciente. É muito mais do que quando tirar e quando colocar a pílula. O que eu falo é que a paciente, quando ela deseja planejar a sua gestação, que ela vá pelo menos 3 meses antes ao ginecologista, que ela faça a sua bateria de exames, ver se esse endométrio está ok, se seu útero está com algum mioma, alguma adenomiose, tem alguma coisa que possa dificultar ali, né, a gestação, ver como é que está seu processo de ovulação, seus hormônios, né, a sua
a sua suplementação vitamínica. Sim. 3 meses antes a gente já tem que entrar ali com ácido fólico. Então, assim, faça uma programação, né, assertiva para essa gestação. Do mesmo jeito também que eu oriento o parceiro a também ir no urologista, fazer sua bateria de exames, avaliar se tem uma varicocele, se tem um processo inflamatório. Por quê? 45% em média da infertilidade é da mulher, 45% é do homem, só aí dá 90%, 10% por causa de idiopática. Sim. E a maioria deles ali é incomum, a infertilidade é do casal. Então, assim, mas quem procura geralmente, primeiramente é a mulher. Entendeu? Então, se a mulher vai na frente, tendenciosamente a gente tem que ver que o homem não tem problema, mas muitas vezes sim. Entendeu? Então, muitas das causas dos abortamentos foi por conta de uma fecundação com um espermatozoide, por exemplo, que não tinha condições. Sim. Entendeu? É um conjunto, é um conjunto de fatores. Então, assim, essa paciente, ela tem que fazer essa avaliação. E quando é que eu tiro o anticoncepcional, doutora? Quando a gente tiver certeza de que tudo certo, né? A gente vai fazer uma avaliação que não tem nenhum risco, que teoricamente está tudo permitido, a gente tira o anticoncepcional e se libera para engravidar. Entendi. Entendeu? Mas essa avaliação é extremamente importante. Quanto tempo depois eu vou conseguir engravidar? Aí é outra, depende da idade. Mulheres a partir de 35 anos já é uma gestação de risco pela idade. A partir dos 30 a gente já tem uma queda mais acentuada da fertilidade da mulher. Então a gente vai já ter que, né, entender que pode existir uma dificuldade maior. O que a gente tem que prever? Pacientes até 35 anos, a gente vai olhar ali um ano tentando engravidar. Com mais de 2 relações por semana, né, a regularidade menstrual. Sim, não consegui engravidar, doutora. Pronto, aí a gente vai passar para a investigação mais aprofundada porque não engravidou. Sim. Então, não necessariamente é por conta do contraceptivo. Pacientes que têm acima de 35 anos, principalmente a partir dos 40 anos. Mas a partir dos 35 anos, 6 meses, não engravidou, salvo algumas outras exceções, aí a gente já passa por investigação um pouco maior. A partir dos 40, passou 6 meses ali, eu já vou logo tentando ver logo outras causas, enfim, já vou avaliando por conta da idade mesmo, né? Sim. Então, assim, importante a gente ir para ginecologista para avaliar, doutora, eu quero engravidar depois, um tempo e tal. Então, assim, avalia a possibilidade de congelamento de óvulos para preservar, porque um óvulo hoje, com 30 anos, não é o mesmo óvulo que você vai engravidar com 40. Então, os riscos de doenças são maiores, de malformações fetais, né? São maiores também. Sim. Uma observação que eu tenho que fazer. Existe um método contraceptivo que ele altera o padrão de fertilidade muito, que é o que a gente chama de medroxiprogesterona de depósito, que é a injeção trimestral. Sim, a injeção. A injeção trimestral. Esse realmente altera. Então, muitas pacientes, principalmente aqueles que usaram por muito tempo, esse incha, esse faz retenção, é uma bomba de hormônio, entendeu? Então, essas pacientes, elas, na maioria das vezes, quando libera para engravidar, elas demoram. Tem paciente que demora 2, 3 anos para engravidar, porque ele faz um bloqueio muito tempo hormonal e um depósito de hormônio. Então, realmente, é um dos métodos que diminui comprovadamente a fertilidade dessa paciente. Doutora, muito obrigada pela sua presença por nada, aqui é um hoje. prazer Até uma próxima. Aqui. Até uma próxima. Obrigada por todos. E assim, portanto, encerramos nosso programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino, você confere aqui.